Você provavelmente não percebeu o momento em que começou. Não houve uma grande crise. Não houve uma decisão dramática. Foi algo muito mais difícil de notar. Você começou a se sentir estranho dentro da própria vida. Aquilo que antes ocupava sua mente durante horas agora parece distante. Conversas que costumavam prender sua atenção terminam e deixam uma sensação difícil de explicar. Mas uma parte de você observa tudo em silêncio e pensa: por que isso já não parece suficiente? Muitas pessoas acreditam que o melhor capítulo da vida começa quando algo novo chega. Mas Carl Jung observou algo diferente. Em muitos casos, a transformação começa quando aquilo que sustentava sua antiga identidade perde a força. E quase sempre isso é interpretado como um problema, porque ninguém espera que uma mudança profunda comece através de uma perda de entusiasmo. Ninguém espera que o início de uma nova fase pareça tão parecido com o fim de uma antiga. Se você está vivendo isso agora, preste atenção. Os sinais raramente aparecem da forma que imaginamos, e o primeiro deles costuma ser silencioso. Você percebe que já não consegue se envolver emocionalmente com coisas que antes pareciam importantes. Não porque elas sejam ruins, não porque você tenha se tornado ingrato, mas porque algo mudou dentro de você. E existe uma diferença entre perder algo e superá-lo. Quando você perde algo, continua desejando aquilo. Quando supera, o desejo desaparece. Muitas pessoas passam meses tentando recuperar uma motivação que sua própria psique já abandonou. Tentam recriar sentimentos antigos. Tentam voltar a ser quem eram. Mas o esforço nunca funciona completamente. Porque a questão não é recuperar uma versão antiga de si mesmo. A questão é aceitar que ela terminou sua função. Jung percebeu que boa parte do sofrimento humano surge quando tentamos permanecer psicologicamente em lugares que já ultrapassamos. Mesmo que esses lugares ainda pareçam confortáveis. Mesmo que tenham funcionado durante anos. O desconforto aparece quando a vida continua pedindo permanência e a alma começa a pedir movimento. E existe um segundo sinal que costuma surgir logo depois. Você começa a sentir uma estranha distância entre você e algumas pessoas. Não necessariamente conflitos, nem discussões, apenas distância. Como se certas conversas já não chegassem até você da mesma forma. Como se algumas conexões estivessem funcionando através de uma versão sua que está desaparecendo lentamente. O mais curioso é que isso costuma gerar culpa, porque você tenta sentir o que sentia antes, tenta recuperar o interesse, tenta voltar ao lugar emocional onde estava, mas alguma coisa resiste. E essa resistência não nasce da rejeição, nasce da mudança. É nesse ponto que muitas pessoas acreditam estar se tornando frias, quando na verdade algo muito diferente está acontecendo. E compreender essa diferença muda completamente a forma como você interpreta o que vem pela frente. O problema é que fomos ensinados a interpretar toda distância emocional como perda. Nem sempre é. Às vezes, a distância aparece quando você para de precisar de algo que antes parecia indispensável. E isso nos leva ao segundo sinal. Você sente cada vez menos necessidade de ser compreendido por todos. Houve uma época em que uma interpretação errada sobre você ficava na sua cabeça durante dias. Você ensaiava explicações, recriava conversas, pensava em tudo que deveria ter dito. Não era apenas orgulho. Era a necessidade de garantir que as pessoas enxergassem quem você realmente era. Mas algo começa a mudar. Você percebe que algumas pessoas continuarão vendo apenas aquilo que conseguem ver, independentemente do quanto você explique, independentemente do quanto tente se mostrar. E pela primeira vez, isso deixa de parecer uma emergência. Isso não significa que você se tornou indiferente, nem que deixou de valorizar conexões verdadeiras. Significa apenas que sua identidade começa a depender menos da validação externa. Jung observou que uma pessoa se torna mais estável quando deixa de construir a própria imagem através dos olhos dos outros. Porque existe uma armadilha silenciosa nisso. Quanto mais sua identidade depende da aprovação externa, mais vulnerável ela se torna às projeções alheias. Você passa a viver reagindo ao olhar dos outros, não ao seu próprio centro. E chega um momento em que isso se torna cansativo, profundamente cansativo. Você percebe que algumas pessoas gostam de uma versão sua que já não existe. Outras preferem uma versão que nunca existiu.
E tentar atender todas essas expectativas começa a parecer uma tarefa impossível. E realmente é. Esse é um dos momentos mais estranhos da transformação psicológica. Você continua sendo educado, continua sendo gentil, mas já não sente a mesma urgência de justificar cada escolha, cada mudança, cada silêncio. E junto com essa mudança surge uma consequência que poucas pessoas esperam. Alguns relacionamentos começam a se alterar, não por causa de conflitos, mas porque certos vínculos eram sustentados pela necessidade constante de confirmação. Quando essa necessidade enfraquece, algo muda na dinâmica. Nem todos conseguem acompanhar, nem todos querem acompanhar. E isso costuma preparar o terreno para o próximo sinal, um dos mais difíceis de atravessar, porque ele faz muitas pessoas acreditarem que estão perdendo pessoas importantes, quando na verdade estão descobrindo quais conexões conseguem sobreviver quando a máscara deixa de conduzir a relação. O terceiro sinal costuma ser confundido com perda, porque ele envolve pessoas, e poucas coisas mexem tanto conosco quanto perceber que certos vínculos estão mudando. Nem sempre alguém vai embora. Às vezes a mudança acontece enquanto todos permanecem presentes. As mensagens continuam chegando, as conversas continuam acontecendo, mas algo já não parece igual. Você começa a perceber quais relações dependiam da sua adaptação constante, quais exigiam que você escondesse partes de si, quais sobreviviam porque você evitava determinados assuntos, ou porque fingia concordar com coisas que já não faziam sentido para você. Durante muito tempo isso parece normal. A maioria das pessoas aprende cedo que pertencer exige concessões. O problema surge quando as concessões se tornam permanentes. Quando você já não consegue distinguir onde termina a conexão e onde começa a autonegação. Jung observou que toda mudança profunda reorganiza naturalmente os relacionamentos ao redor dela. Não porque você decida abandonar pessoas, mas porque uma mudança interna altera aquilo que você tolera, aquilo que procura, aquilo que precisa, e principalmente aquilo que está disposto a sacrificar para não ficar sozinho. Essa última parte costuma ser difícil de admitir. Muitas relações continuam existindo não por amor, mas por medo do vazio que viria sem elas. Quando esse medo enfraquece, uma verdade começa a aparecer. Alguns vínculos eram mais frágeis do que pareciam, e outros, surpreendentemente, eram mais fortes. É nesse período que muitas pessoas dizem: eu me sinto mais sozinho do que antes. Mas a experiência real costuma ser mais complexa. Você não sente apenas solidão, você sente espaço. E é justamente esse espaço que prepara o quarto sinal. Um sinal que assusta muita gente no início, porque contradiz quase tudo que aprendemos sobre felicidade. Você começa a descobrir que ficar sozinho não produz mais o mesmo desconforto. O silêncio já não parece um inimigo. E quando isso acontece, uma das mudanças mais importantes da sua vida psicológica começa silenciosamente a tomar forma. Porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sentir abandono. A maioria das pessoas passa anos confundindo uma coisa com a outra, até o momento em que finalmente percebe que não são iguais. E quando essa percepção surge, algo dentro de você começa a se reorganizar de uma maneira que poucas pessoas conseguem reconhecer no momento em que está acontecendo. Durante muito tempo, a solidão parece um teste, algo que precisa ser suportado, preenchido, resolvido. Mas em determinado momento ela muda de forma. Você continua sozinho. A diferença é que já não sente necessidade de escapar imediatamente. Esse é o quarto sinal. Você começa a descobrir que o silêncio não contém apenas ausência. Ele também contém informação. Quando o barulho diminui, certas verdades ficam mais fáceis de ouvir. Não porque surgem respostas mágicas, mas porque desaparecem distrações que impediam as perguntas certas. Muitas pessoas vivem cercadas de estímulos e ainda assim permanecem desconectadas de si mesmas. Outras passam algumas horas em silêncio e encontram algo que procuravam há anos. Jung acreditava que existe um tipo de conhecimento que só aparece quando a mente deixa de correr. Não é um conhecimento intelectual, é mais íntimo do que isso. Você simplesmente começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Percebe o quanto se adaptou, o quanto se calou, o quanto construiu determinadas versões de si para garantir pertencimento. E algumas dessas percepções não são agradáveis.
porque mostram escolhas que você preferiria não ter feito, mas também mostram forças que você nunca reconheceu. É por isso que a solidão saudável não produz apenas conforto, ela produz honestidade, e honestidade raramente é confortável no início. Ao mesmo tempo, um outro movimento começa a acontecer, algo que costuma assustar quase todo mundo. Velhas emoções retornam. Memórias que pareciam encerradas voltam à superfície. Sentimentos que ficaram anos adormecidos reaparecem sem aviso. Você acredita que já tinha superado aquilo. Acredita que já tinha deixado para trás. E então, percebe que ainda existe algo vivo ali. Esse é o quinto sinal. E talvez o mais mal interpretado de todos. Porque a maioria das pessoas pensa que o retorno de uma dor significa retrocesso. Jung observou exatamente o contrário. Certas feridas permanecem escondidas até que exista força suficiente para encará-las. Elas não desaparecem, apenas aguardam. Por isso, algumas dores retornam justamente quando você está mais preparado para compreendê-las. Não para revivê-las, não para sofrer novamente, mas para enxergar algo que antes era impossível enxergar. E existe uma diferença enorme entre sofrer uma ferida e compreender uma ferida. A primeira aprisiona, a segunda transforma. O problema é que, enquanto esse processo acontece, raramente parece transformação. Parece que algo antigo está voltando para atrapalhar sua vida. Mas o que está surgindo agora não veio para destruir o que você construiu. Veio para revelar algo que ainda estava faltando. E quando isso começa a acontecer, uma sensação ainda mais estranha surge silenciosamente dentro de você. Essa sensação é difícil de explicar, porque ela não surge como uma certeza absoluta, surge como uma direção. Você ainda tem dúvidas, ainda tem medo, ainda não enxerga claramente o que vem pela frente, mas algo dentro de você já não acredita que está perdido. Esse é o sexto sinal. Você começa a sentir que uma fase da sua vida está terminando antes mesmo de conseguir definir qual será a próxima. É uma experiência estranha. Por fora, quase nada mudou. Mas por dentro, você já não consegue habitar o mesmo lugar psicológico. Os pensamentos antigos não convencem mais. As justificativas antigas não tranquilizam mais. As respostas que antes encerravam suas perguntas, agora parecem insuficientes. E mesmo sem possuir novas respostas, você sente que não pode voltar. Muitas pessoas entram em conflito nesse ponto, porque a mente gosta de garantias. Ela quer mapas, quer previsões, quer saber exatamente onde cada passo vai terminar. Mas as transformações mais importantes raramente acontecem dessa forma. Jung percebeu que existe um momento em que a psique começa a se orientar por algo mais profundo do que a lógica imediata. Não porque a razão desapareça, mas porque ela deixa de ser a única voz. Você começa a perceber impulsos que não consegue explicar completamente. Interesses que surgem sem motivo aparente. Intuições que persistem. Direções que continuam chamando sua atenção mesmo quando tenta ignorá-las. É como se uma parte mais profunda da sua vida estivesse tentando participar das decisões. E quanto mais você escuta, mais percebe uma verdade desconfortável. Você passou anos seguindo caminhos que pareciam corretos, mas nem sempre pareciam vivos. Essa diferença muda tudo, porque uma vida pode ser perfeitamente aceitável por fora e ainda assim parecer distante por dentro. É nesse momento que o último sinal começa a surgir, não como uma explosão, não como um ato de coragem repentino, mas como uma exaustão. Você se cansa de esperar autorização, cansa de esperar o momento ideal, cansa de imaginar uma versão futura de si mesmo que finalmente terá permissão para existir. Durante anos você pode ter acreditado que precisava melhorar mais, aprender mais, resolver mais coisas, tornar-se mais aceitável, mais preparado, mais admirado, mais seguro. Mas existe uma armadilha escondida nisso. A vida inteira pode passar enquanto você se prepara para viver. E aos poucos você começa a perceber isso, não como uma teoria, mas como uma sensação impossível de ignorar. Algo dentro de você já não quer continuar adiando a própria existência. E quando essa percepção finalmente amadurece, o sétimo sinal aparece, talvez o mais importante de todos, porque ele marca o momento em que a transformação deixa de ser apenas interna e começa a mudar a forma como você vive. O sétimo sinal não aparece quando você elimina todos os seus medos.
Ele aparece quando seus medos deixam de decidir tudo. Essa diferença é importante, porque muitas pessoas acreditam que precisam alcançar algum estado perfeito antes de viver de forma autêntica. Esperam confiança absoluta, esperam certeza absoluta, esperam aprovação, mas esse momento raramente chega. E aos poucos você começa a perceber isso. Percebe que a vida não está esperando você se sentir pronto. Ela está acontecendo agora. Jung observou que uma das maiores tragédias humanas é passar décadas interpretando um personagem tão bem que acaba esquecendo quem existe por trás dele. A persona tem uma função importante. Ela nos ajuda a conviver, a trabalhar, a pertencer. Mas existe um perigo quando ela se torna permanente. Você começa a proteger a imagem e abandona a própria experiência. Começa a preservar expectativas e sacrifica desejos legítimos. Começa a manter estabilidade externa enquanto cresce uma inquietação silenciosa por dentro. E chega um momento em que essa distância se torna insustentável. Você percebe que está cansado de negociar constantemente consigo mesmo, cansado de reduzir opiniões, cansado de esconder partes importantes da sua personalidade, cansado de viver apenas as versões que parecem aceitáveis. Esse cansaço não é fraqueza, é um sinal, porque normalmente ele surge quando a pessoa já não consegue ignorar quem está se tornando. E isso nos leva a uma compreensão importante. O melhor capítulo da sua vida talvez não comece quando você conquistar algo. Talvez não comece quando encontrar a pessoa certa, quando ganhar mais dinheiro, ou quando finalmente resolver todos os problemas. Talvez ele comece muito antes, no instante em que você para de abandonar a si mesmo para preservar uma identidade que já não faz sentido. Essa mudança é silenciosa. Ninguém vê. Nenhum anúncio acontece. Por fora, sua vida pode parecer exatamente igual, mas por dentro, uma reorganização profunda está em andamento. E olhando para os 7 sinais, um padrão começa a aparecer. A perda de entusiasmo pelo que já não combina com você, a diminuição da necessidade de ser compreendido por todos, a transformação dos relacionamentos, o conforto crescente na própria companhia, o retorno de conteúdos antigos que precisam ser compreendidos, a sensação de uma direção que ainda não pode ser explicada, e a decisão gradual de parar de esperar permissão para existir. Separados, parecem acontecimentos comuns. Juntos, contam uma história. E essa história é a de alguém que está atravessando uma mudança profunda de identidade. Por isso, se você está vivendo vários desses sinais ao mesmo tempo, não conclua rapidamente que algo está dando errado. Muitas vezes, a confusão aparece exatamente no ponto onde uma vida antiga começa a terminar e uma nova começa a pedir espaço. O problema é que quase ninguém reconhece esse momento quando ele acontece. Só compreende depois, quando olha para trás e percebe que tudo começou de forma muito mais silenciosa do que imaginava. E é justamente por isso que tantas pessoas deixam passar os sinais sem perceber o que eles realmente estavam anunciando. A maioria das pessoas imagina que o melhor capítulo da vida será impossível de ignorar. Imagina um grande acontecimento, uma conquista, algo que permita dizer com clareza: foi aqui que tudo começou. Mas a experiência real costuma ser diferente. Quando Jung observava os períodos mais importantes da transformação humana, ele percebia um padrão curioso. As pessoas raramente reconheciam o momento enquanto estavam vivendo. Elas só compreendiam depois. Meses depois, às vezes anos depois, olhavam para trás e percebiam que aquilo que parecia confusão era reorganização. Talvez seja por isso que tantas pessoas resistem ao próprio crescimento, porque o crescimento raramente se apresenta como crescimento. Ele costuma chegar disfarçado de questionamentos, disfarçado de desconforto, disfarçado de mudanças que ninguém pediu. E quando isso acontece, o impulso natural é tentar restaurar a versão antiga da vida, voltar ao conhecido, voltar ao previsível. Mas existe uma pergunta importante. E se aquilo que você chama de segurança for apenas familiaridade? Porque as duas coisas não são iguais. Muitas vezes permanecemos em situações conhecidas não porque nos fazem bem, mas porque já aprendemos a sobreviver dentro delas. E sobreviver não é a mesma coisa que viver. É nesse ponto que os 7 sinais começam a fazer sentido juntos.
Eles não anunciam perfeição, não anunciam felicidade constante. Eles anunciam algo mais profundo. Anunciam que sua vida interior começou a se mover. E quando a vida interior se move, a vida exterior inevitavelmente começa a acompanhá-la. Por isso, se você reconheceu vários desses sinais em si mesmo, não tenha pressa para concluir que está perdido. Não tenha pressa para acreditar que algo está quebrado. Nem toda desorientação é um erro de caminho. Às vezes ela acontece porque o caminho antigo deixou de ser o seu. E essa é uma diferença enorme. Talvez você ainda não consiga enxergar claramente o que está vindo. Talvez ainda existam partes da sua história que precisam ser compreendidas. Talvez ainda exista medo. Isso é natural. Mas uma coisa merece ser lembrada. A pessoa que iniciou esta jornada silenciosa não é exatamente a mesma que está ouvindo estas palavras agora. Algo mudou. Ainda que ninguém tenha percebido. Ainda que você mesmo tenha dificuldade para explicar. E mudanças profundas quase sempre começam assim. Apenas com uma sensação persistente de que a vida está tentando conduzi-lo para um lugar que ainda não consegue ver. Se esse lugar já começou a chamá-lo, preste atenção, porque o melhor capítulo da sua vida talvez não esteja chegando. Talvez ele já tenha começado, e você esteja vivendo os primeiros sinais sem perceber. Enquanto ouvia esta reflexão, qual parte mais falou com você? Foi o afastamento de algumas pessoas? Foi o silêncio que começou a parecer diferente? Foi o retorno de emoções que você acreditava ter deixado para trás? Ou foi aquela sensação difícil de explicar de que algo dentro de você está mudando, mesmo que sua vida exterior ainda não tenha acompanhado essa mudança? Se alguma dessas palavras encontrou você no momento certo, compartilhe nos comentários o que sentiu ao longo deste vídeo. Eu leio muitos comentários e gosto de observar como pessoas diferentes reconhecem sinais parecidos vivendo histórias completamente diferentes. E se você chegou até aqui, escreva apenas uma palavra: mudança. Essa será a nossa forma de saber quantas pessoas permaneceram até o final desta jornada. E talvez mais importante do que isso, quantas já conseguem perceber que algo novo está começando dentro delas. Se este conteúdo trouxe clareza, reflexão ou companhia para um momento importante da sua vida, inscreva-se no canal. Ainda temos muitas conversas profundas pela frente. E talvez algumas delas cheguem exatamente quando você mais precisar ouvi-las.